Esse tema da intuição, ele é muito caro para mim, porque eu estou lançando um livro sobre isso agora, né? Ah, é? Chama Intuição do Analista, que é quando você capta informações da pessoa sem necessariamente passar pelo pensamento racional. Essa é uma definição do Kant, né? Intuição é uma experiência de captação de alguma verdade sem que essa verdade passe pelo processo racional. E ele não tem nada de místico nem de esotérico, esse meu livro. Eu também. Ele é baseado na intuição que surge quando a mãe cuida de uma criança. Então a criança não fala. Né? Então como que a mãe faz? Né? Então uma prova que a intuição funciona é que a criança sobrevive. Que a mãe vai tentando adivinhar. Tudo pela intuição. É o choro do bebê, o tipo do choro. Então nesse sentido, sim, todas as mulheres, elas têm mais intuição que os homens, por conta da questão da maternidade. Então elas cuidam do bebê, elas ficam num estado que o Winnicott chamava de preocupação materna primária. Elas ficam até hipersensíveis. Para quê? Para captar as angústias daquele serzinho que não sabe falar. Nossa, por isso que a mãe fica mais sensível mesmo. Isso, e precisa de um pai para proteger, aí vem o papel do pai, para que ela então possa se devotar ao bebê, né? Então, a intuição a gente pode ver como duas formas. Como um GPS interno, fala, cara, eu vou naquele lugar ou não vou? Eu tenho que consultar alguma uma coisa dentro de mim, né? E também quando a gente capta uma informação da outra pessoa sem ser pelo pensamento racional. Eu vou dar um exemplo do meu consultório. Um dia eu tinha um paciente novo que ia consultar, que eu nunca tinha visto na vida, e eu desci e fui falar com a minha secretária, e ele e a esposa estavam fazendo a ficha. Daí eu peguei e falei, estão fazendo a ficha, eu vou virar e vou voltar. E quando eu virei, subi meu consultório, eu fui sentindo medo de atender aquelas pessoas. E eu nem conversei, eu só olhei de longe. E comecei a ficar com palpitação, com medo. Eu falei, que estranho, eu nunca tenho medo de atender paciente. E de onde veio esse medo? E eu fiquei uns 10 minutos perturbado com aquele medo. Quando o casal entrou, em 5 minutos, eles começaram a brigar, a discutir, que eu falei, eles vão sair num tapa aqui na minha frente. Ou seja, um ódio muito grande, era traição, era briga, que eu senti lá na recepção. Então, a intuição também está na área do sentir. Aí a gente considera ela como um sexto sentido. Você me falou alguma coisa, mas alguma coisa me diz que tem uma informação aí. Então, é um sexto sentido, né? Ela é sempre uma desconfiança também, o sexto sentido? Dá impressão, não? Não. Porque eu sempre boto em dúvida, assim, não, assim, eu não sei se eu me expliquei bem. Essa pessoa, não sei, algo está me dizendo que eu não posso confiar. O meu sexto sentido. E eu sempre percebo que quando eu tenho intuição, é sempre desconfiando de alguma coisa. É que, de repente, você dá nome para outra coisa que também é intuição positiva. Tem que prestar atenção como que você... Os outros sinais bons, você dá outro nome, mas é a intuição também. Tipo, é o caminho que eu devo seguir, é essa pessoa que eu vou chamar, acho que ela vai agregar. De repente, você considera isso mais como uma empatia do que a intuição. Mas é a sua intuição, que é esse traço. Não, mas a minha intuição sempre vem para identificar uma pessoa que é negativa ou que vai de alguma forma me entristecer, me magoar. Eu acho, Cris, que isso é uma coisa delicada. Você deve fazer o quê, na minha opinião? Salvar. Isso daí na sua mente, sim. Salvar. Fala, nossa, eu estou achando estranha essa pessoa, ela pode me dar problema. Então eu vou salvar isso e vou me relacionar com ela. Porque pode ser que seja uma impressão que você teve, que aquela pessoa parece com uma pessoa que te fez mal no passado e você confunde. Então salva, e lá na frente, se ela mancar com você, você já se deu conta. Uma outra coisa que eu queria falar... Eu não sei onde que a gente salva essas coisinhas. Tem um compartimento aqui dentro mesmo que dá para salvar? É tudo simbólico essa maneira de falar, né? Uma outra que eu considero que foi uma intuição é o seguinte. Eu conduzo um grupo de meditação silenciosa toda semana, né? E o lugar, quando eu vou lá, é meio perigoso estacionar, porque às vezes passa carro correndo. E aí eu sempre vou tranquilo. Dessa vez, quando eu estava virando perto da esquina, veio uma voz e me falou, cuidado, que aí é perigoso, hein? E a voz da intuição seria? Aí tá, aí eu não dei muita bola, fui, daí eu meio que dei uma ré meio rápida, aí veio o motoqueiro e pá, me pegou. Porque eu tava olhando só para um lado e não vi o outro. Então, ou seja, eu acho que o universo dá sinais o tempo todo pra gente. Esse universo, ele é psíquico também.
né? Porque nossa consciência ela não é material, ela é infinita. Então você está pegando informações o tempo todo se você tiver duas coisas. Uma abertura ao instante presente e uma coragem para lidar com o desconhecido. Que a intuição ela vem do desconhecido, daquilo que eu não sei o que é.